Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um vídeo muito especial pra vocês, que são dicas pra você conseguir rodar o Cyberpunk no seu computador da melhor maneira possível. Acontece que o jogo tem alguns problemas de performance e ele tá com alguns bugs muito sérios. Então, esse vídeo vai ser dividido em duas etapas e eu vou colocar aqui embaixo, né, no timing, né, no timestamps, todas as etapas, pra caso você tenha visto alguma específica ou queira voltar, beleza? Então, vamos começar falando sobre as etapas fora do jogo, o que você pode fazer pra melhorar a sua performance e depois as etapas dentro do jogo, ok? Então, começando pela primeira e mais importante. Se você tem um SSD, instala o Cyberpunk no SSD, tá? No meu caso, ó, eu vou entrar aqui na pasta do computador. Eu tenho aqui, eu tenho 3 HDs no caso, né? Eu tenho 3 HDs não, um HD e 2 SSDs. O meu disco local fica em um desses SSDs, que no caso é um SSD de quase 500 gigabytes. E depois eu tenho um HD de 1 terabyte que eu utilizo para colocar os meus jogos. E foi justamente lá onde eu coloquei o Cyberpunk. Deu muito ruim, porque ficou dando muito problema de pop-in, né, de carregamento. Enquanto eu tava jogando, demorava muito. O load tava demorando uns 30, 40 segundos. Então eu tive que mudar pro meu SSD, que é o M2. Então eu coloquei no meu M2. Você pode ver que ele é bem pequeno, né? Então tá no limite do limite do limite, mas isso melhorou bastante a performance dos loadings. E daquele momento que você chega perto de um personagem, ele tá carregando ainda, sabe? Isso não tá acontecendo mais. Então, se você tá tendo essa dificuldade para jogar, seus personagens estão spawnando na sua cara, muda pro seu SSD, caso você tenha um SSD. Caso não, eu vou mostrar algumas ideias que você pode estar utilizando para melhorar também, tá bom? Agora, o segundo problema, tipo, fora que você pode fazer para resolver, né, fora do computador. Quem tem Ryzen, se você tem Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, o Cyberpunk tá bugado e ele não tá utilizando 100% do processador. Então, por causa disso, você acaba tendo limitações técnicas. O meu editor, ele tem um Ryzen 5 e ele tem uma 2070 Super e ele não tava conseguindo rodar o Cyberpunk direito. Pra você ter uma ideia, o Cyberpunk tava rodando no PC dele a 30, 20 frames, dependendo da situação. Então ele teve que fazer uma mega configuração baixa para rodar o jogo, mesmo tendo uma 2070 Super, que é uma placa de vídeo que deveria rodar ele muito bem. A minha 1080 estava rodando muito melhor do que o meu editor, mesmo ele tendo isso. Por quê? Porque o Cyberpunk estava limitando o processador e o processador não estava conseguindo empurrar a placa. E como é que você pode arrumar isso? Bom, primeiro você vai ter que baixar um programa chamado HexEdit, no caso HXD. Se você digitar no Google você vai encontrar, mas de qualquer maneira eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês, beleza? Então você vai fazer o quê? Você vai instalar esse programa, eu já instalei aqui no meu PC, e depois você vai abrir ele. Vamos lá, HexEdit. HXD, aplicativo, e você vai estar nessa tela aqui, perfeito? Então você vai em arquivo e você vai colocar em abrir arquivo. Você pode fazer de duas maneiras isso aqui, para saber o patching que você instalou o seu Cyberpunk, caso você tenha mudado ele. Você vai vir aqui na Steam, você vai clicar com o botão direito, propriedades, aí você vai vir aqui em arquivos locais, né? E aí você vai navegar pelos arquivos locais e aqui você vai estar na pasta do Cyberpunk. Então, o que importa pra gente é essa coisa aqui de caminho, tá vendo? Você vai entrar na pasta bin, e nessa pasta bin vai ter uma pasta x64, e depois você vai ter aqui um ícone do Cyberpunk. Então é esse ícone que a gente quer, Cyberpunk 2077, aplicativo, 62 MB, 353. Então essa pasta está dentro da sua pasta da Steam, seja lá onde você botou sua Steam, tá bom? Então no meu caso eu coloquei no meu SSD, então tá no E, aí depois eu criei uma pasta chamada Games, e aí depois a pasta da Steam, Apps, Common, aí depois Cyberpunk, depois Bin, depois x64, e aí eu quero esse caminho, certo? Então a gente vai copiar esse caminho, vai fechar isso aqui e vai colocar aqui em arquivo e vai colocar em abrir. E aqui em cima você vai colar, né? No caso já está aberto, mas você vai colar aqui a pasta que você encontrou ali. Ou se você quiser fazer do jeito difícil, né? Você vai entrar aqui na pasta, no caso onde você instalou. Aí eu coloquei na pasta Games, aí Steam Apps, aí Common, Cyberpunk, depois Bin, depois x64. E aí você vai selecionar esse Cyberpunk 2077, perfeito? E aí vai aparecer esse monte de trambolho aqui que você vai se perguntar para que serve isso. Então, primeiro você tem que localizar um código. Você vai clicar em localizar e aí você vai colocar valores hexadecimais. Nos valores hexadecimais você vai colar esse valor que eu coloquei aí na tela. Aqui na tela não, vou colocar na descrição que fica mais fácil, né? Porque você pode copiar e colar. Então você vai copiar esse código e vai mudar ele. Você vai encontrar o código, né? Você vai colocar aqui, ó, colar. E aí procurar todos. E aí você vai encontrar o código. E aí você simplesmente vai copiar o outro código e vai clicar com o botão direito e colar inserido. E aí vai trocar, vai ficar vermelho. Mas aí você vem aqui, né, no arquivo,
Aí você salva e aí você fecha isso aqui. No caso, como vocês viram, eu encontrei já a parte, né, que eu já mudei. Então, como vocês podem ver, ó, peraí que eu coloquei para localizar. É importante você colocar valores hexadecimais, tá bom, claro? Então, se você colocar em cima, no texto só, não vai aparecer. Aí você coloca procurar todos e encontrou, beleza? Então é essa linha que você vai trocar pela linha que tá aqui. Aí, beleza. Trocou isso, fechou tudo, ficou perfeito. Aí você abre o Cyberpunk e você vai notar que a performance do jogo deve estar bem melhor. Inclusive, eu vou colocar um comparativo das duas performances que eu tive. No caso, usando as mesmas configurações, tá bom? Então, como você pode ver, do meu PC eu ganhei uns 10 ou 5 frames, porque o meu problema com o Cyberpunk não tá sendo o processador em si. Tá sendo a placa de vídeo que tá a 100%. A placa de vídeo não está aguentando fazer o Cyberpunk, rodar o Cyberpunk, entendeu? Então, agora a gente vai para dentro do jogo e eu vou mostrar para vocês configurações que você pode mudar dentro do jogo que vão melhorar bastante a sua experiência do Cyberpunk, tá? E essas coisas me ajudaram bastante porque, como eu disse, eu não estava conseguindo fazer live do Cyberpunk, mas agora eu tô conseguindo fazer live, eu tô conseguindo fazer gravações, que nem agora, por exemplo, eu tô fazendo uma gravação para vocês, né? E eu vou explicar o que eu fiz, né? Qual foi a malandragem, né? Qual foi a magia negra que eu fiz aqui no computador para rodar. Bom, primariamente, eu acho que qualquer um que esteja tentando streamar Cyberpunk e tá tendo esse tipo de problema de ficar lagado na hora de fazer a transição, eu notei que o meu processador, ele tava 100% e a minha placa de vídeo também tava 100%. Então, quando ia fazer a live, aí dropava a live porque ela não tinha espaço para fazer live, basicamente porque o processador tava no limite, entendeu? Então, o que eu fiz para mudar isso foi diminuir algumas configurações que aumentam o peso dele no processador. Então, essa questão que tá dando problema de processador não é uma questão de gráfico, tipo de RTX e coisa do tipo. Como o meu editor, por exemplo, que tem uma RTX Super que roda o Cyberpunk 100%, só que o processador dele tá limitando isso. Então é justamente aqui que a gente vai ter que mexer. Primeira coisa, você tem que diminuir o crowd, né? Você tem que diminuir as pessoas que aparecem. Onde é que fica a parte aqui, ó? Densidade da multidão, tá vendo? Você vai primeiro em jogabilidade, aí você coloca densidade da multidão baixa. Vai ficar pior do que... Você vai ver menos NPCs? Vai, mas vai rodar pelo menos, né? Então é muito importante que você coloque aqui a densidade baixa. Além disso, você também tem que desligar aqui a análise. Para que serve a análise? A análise é para caso dê algum erro, aí o seu processador vai analisar aquele erro e vai mandar isso para CD Projekt para eles saberem o que está acontecendo. Então isso é muito importante você tirar, porque isso aqui também está utilizando o seu processador, entendeu? E a gente não está falando de erros aqui, a gente está falando principalmente dos problemas que... Deixa eu diminuir aqui o volume que tá muito alto, sei. Então a gente tá falando aqui de performance para você jogar, né? A gente não tá falando de erros ou crashes que vão acontecer ocasionalmente, né? Então, na parte de jogabilidade, você vai tirar a densidade, vai colocar no mínimo, e além disso, você vai tirar a análise, beleza? Na parte de gráfico, o que eu fiz aqui? Na parte de gráfico eu tirei os shaders mais pesados, né? Alcance das sombras em cascata, resolução das sombras em cascata são coisas que fazem pouca diferença, você não vai notar grande diferença gráfica, mas que pesam bastante. Resolução das sombras eu deixei em alta. Neblina volumétrica, qualidade das nuvens volumétrica, isso pesa bastante também, então eu diminui e coloquei no médio. E as outras coisas eu deixei aqui tudo de boa. Outras coisas, oclusão do ambiente eu deixei no médio, que usa bastante shader, precisão da cor alta, qualidade do espelho é um negócio muito irrelevante, que também pesa bastante para o seu PC rodar, e nível de detalhes do LOD, que eu acho que é muito importante, né, você diminuir um pouco, porque é o carregamento, né, que o jogo faz conforme você vai se movimentando. E aí, tipo, agora que vem o principal de todos, né, vem a grande coisa, o grande ponto. Resolução. Se você for, eu tentei fazer essa mudança de resolução e eu notei que o meu processador aguenta rodar o Cyberpunk 100% no Ultra, com todas as coisas no máximo, em 1024 por 768. Só que aí é aquilo, essa resolução é muito baixa, fica todo tosco o jogo. Então, o que eu fiz? Como eu tenho uma placa de vídeo 1080 e eu não tenho DLSS, eu utilizei uma tecnologia da AMD, que é o Fidelity FX. O Fidelity FX, você vai ligar ele no dinâmico, certo? E o que isso faz? Isso diminui a resolução das coisas que estão acontecendo na tela. Só que ele passa um filtro para fingir que aquilo tá bom. Então,
você colocando numa resolução que, por exemplo, 80, significa que ele vai diminuir a resolução que tá renderizando o jogo, entendeu? Só que esse filtro não vai deixar você notar tanto que tá diminuindo essa resolução, tá entendendo? Se você colocar em 50, obviamente vai ficar muito aparente, mas você vai conseguir rodar o jogo muito melhor. Então, tenha em mente que, tipo, você pode jogar com tudo isso aqui no Ultra e diminuir essa parte aqui, e essa é a parte importante, porque aqui vai falar sobre a renderização da sua placa de vídeo e do seu processador. Então, colocar isso aqui num valor que você sinta que ficou bom pra você, sei lá, que não perdeu qualidade, mas ao mesmo tempo ganhou muita frame rate, é importante. Então, no meu caso, eu tive que ligar isso aqui pra diminuir o peso em cima do CPU, porque o Cyberpunk no meu PC ele roda 30 frames, né, ou 40, dependendo do lugar. Aí naquela parte lá do centro, né, que é a parte que é mais pesada, eu consigo jogar o Cyberpunk a, sei lá, 20, 35 frames, alguma coisa assim, no máximo. Só que quando eu vou fazer live é que ferra o negócio, porque aí a live não tem espaço, porque já tá ocupando 100% do processador e 100% da placa de vídeo. Então, quando eu diminuo isso aqui, aí ele diminui o peso em cima do processador, então ele tem que processar menos quadros, e aí diminui bastante o peso e fica de boas. Então eu consigo rodar ele a 60, 70 frames, e isso, cara, tipo, pra quem tava rodando ele a 30, conseguir 70 frames de boas por causa dessa mudança, tá valendo muito a pena, na minha opinião. Então, tenha em mente isso aí. Esses são os principais atributos que você deve mudar no Cyberpunk para você conseguir rodar ele, principalmente se você está pretendendo fazer live. Então, tipo, não é porque o seu PC não roda, é porque o seu processador está engasgando na maior parte das vezes. E essa tecnologia da AMD, ela fica zoada, os gráficos, com certeza, se você colocar em 50, mas é aquilo, tipo, dependendo das suas limitações técnicas, se o seu PC é muito antigo, talvez seja uma necessidade você conseguir colocar isso aí, tá? Então, essas são as minhas dicas para você que quer conseguir rodar o Cyberpunk. Diminuir resolução, diminuir o Fidelity, né? No caso, o Fidelity FX da AMD. Tirar as coisas que pesam mais em cima do shader, que nem a sombra em cascata, reflexo e coisas do tipo. O jogo não vai ficar tosco, o jogo não vai ficar feio, vai ficar muito bonito. Inclusive, eu vou entrar nele aqui só para vocês verem como que ele tá rodando. Inclusive, vocês estão vendo aqui em cima, né? Eu não sei se vai dar para vocês verem direito aqui, porque eu não sei para onde eu tô apontando. Mas, de qualquer maneira, tô aqui com o Riva Turner, né, com o MSI Afterburner, então eu tô aqui com a parte em cima para vocês verem aqui exatamente quanto que tá minha frame rate, quanto que tá o usage do processador. Nesse momento a GPU tá em 98%, o processador tá em 60%. Lembrando que eu configurei o meu PC para ele rodar a 80% a CPU, porque 20% vai ficar para rodar as lives e coisas do tipo. E olha só, esse é o lugar mais pesado do Cyberpunk e eu tô conseguindo 57, 50 e tipo, esse é o lugar mais pesado que você tem aqui no Cyberpunk. Outra coisa que eu coloquei, que eu sei que algumas pessoas odeiam isso, mas eu acho que pra quem tá tendo problema de performance é muito importante, é você colocar, deixa eu ver aqui, onde é que coloca aqui, o efeito de movimento. Desfoque de movimento. Onde é que tá o desfoque de movimento aqui? Aqui, ó, desfoque de movimento. Se você colocar o desfoque de movimento em desligado, você vai notar que tá muito mais travado as coisas. Tem gente que prefere assim. Se você conseguir rodar a 60 frames, beleza, mas quando você tá rodando a menos, você consegue ver que os frames eles estão tendo uma quebra de frame. Então, quando você coloca em alta, você não vê tanto isso aí. Tem gente que odeia, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Tipo, fica melhor, né, pra quem tá tendo dificuldade pra rodar o jogo em performance. Ó, nesse momento, ó, 60 frames, lugar mais pesado do jogo, com várias coisas acontecendo, carros passando, fumacinha e tal. Não tá feio os gráficos do jogo, estão muito bonitos. O único diferencial, né, é que agora eu consigo rodar. Importante também, caso você tenha HD, você colocar no mínimo também a questão do peso do HD, caso você tenha dificuldade. Mas mesmo assim, tipo, eu acho que dessa forma tá bem tolerável, dá pra jogar de boas, e é isso aí, clã. Essa foi a forma que eu encontrei pra conseguir fazer com que o Cyberpunk rodasse no meu computador, né? Então é isso, clã. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois. Ah, e se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí.